O YouTube tá pedindo frequência, então é frequência que ele terá. Esse aqui é o 11º vídeo do Diário de um Professor, onde eu conto como é a minha experiência sendo professor, e dessa vez o vídeo vai ter o tema: como é a sensação de ser um educador de alguém. Bora lá, gente. Primeiramente, é uma sensação muito doida, sabe, você dar aula para alguém, você educar uma pessoa, você ter a função de ensinar, repassar conhecimento para uma turma inteira, é uma sensação muito doida, e é uma sensação acho que bastante prazerosa se você souber fazer e souber manter a relação com os seus estudantes, sabe. Uma coisa que eu reparei é que quando você se torna professor, você se torna como se fosse o arauto do conhecimento daquela área específica. Meu exemplo, eu sou professor de história. Para os meus alunos todos, que já foram mais de 1000 alunos, eu sou o máximo do conhecimento de história que aquelas pessoas têm acesso. E talvez eu seja a única pessoa que está interessado em ensinar história para aquelas pessoas que elas vão ter contato e que quando elas tiverem alguma dúvida, elas podem perguntar. Então é muito doido como elas, quando vão se dirigir a mim, quando vão falar comigo sobre algum assunto de história, sempre falam num tom de inferioridade para mim, como se eu soubesse mais automaticamente sobre aquela pessoa, independentemente do tema histórico que eles estão abordando, sabe. Qualquer coisa que eles pensarem sobre história, que envolva história, automaticamente se pensa que eu saberei responder, que eu saberei solucionar os problemas. Isso é muito doido, sabe. Isso é um fardo também muito grande, até porque se você é um professor, saiba que seus alunos pensam isso de ti. Se você é um aluno, possivelmente você pensa isso dos seus professores. Então, se você é professor e você não se prepara, aos poucos seus alunos vão perder essa imagem de ti. E quando eles perdem essa imagem de ti, eles vão perder bastante da confiança que eles têm em ti. Eu não tô falando que tu tem que inventar mentira, fingir que tu sabe, sair falsificando informações, esse tipo de coisa, não. Eu tô falando de ter firmeza mesmo, de na hora que ele perguntar alguma coisa, tu dizer: "Eu não sei, eu vou pesquisar". E quando voltar a próxima aula, tu realmente pesquisou, tu não só fugiu do tema ou alguma coisa assim. Ou de tipo, tá dando uma aula e cada pergunta que os alunos fazem, tu não sabe responder absolutamente nenhuma delas. Então, simplesmente tu não sabe o assunto. Ou então tá dando uma aula e mostrar que tu tá, deixar muito na cara que tu tá improvisando aquele assunto. Isso vai quebrando no aluno, eu sei porque eu já fui, o aluno da escola, isso vai muito quebrando na gente o entendimento. A minha professora do ensino médio, de história, ela foi a pior professora de história que eu já vi na minha vida. Um dos meus principais objetivos quando eu estava na faculdade para me tornar professor de história, era não ser igual ela. Essa era uma das minhas maiores motivações. Eu não queria ser igual ela. Inclusive, no primeiro vídeo desse canal aqui, eu começo falando, a primeira frase, se não me engano, do primeiro vídeo desse canal, é eu dizendo: "Quando eu fazia ensino médio, minha professora era péssima". Ah, aparece até o nome dela lá escrito, se alguém for ver, olha lá. Então, ela marcou a minha vida para o lado negativo, porque o que que ela fazia? A gente chegava lá na sala, ela abria o livro e dizia: "Lê a página tal e faz a atividade da página tal", e ficava calada o resto do horário todo mexendo no celular, no WhatsApp. E aí a gente ia lá, fazia atividade, a gente não sabia, não aprendia porra nenhuma, e tanto faz, ela só deixava lá e pronto. Aí um belo dia, eu lembro disso até hoje, um belo dia ela chegou lá, aí ela falou: "Olha", ela foi inventar de ler o livro, né, pra gente, pra dar uma aula pela primeira vez na vida, estava lendo o livro, aí ela leu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Benedito Mussolini. Aí alguém falou pra ela, alguns alunos lá: "Professora, mas não é Benito?" Aí ela: "Dá na mesma, dá na mesma". Ah, não. E ela não sabia, cara, e não sei o quê. A única vez que eu lembro foi essa aula de Segunda Guerra Mundial, que ela foi defender a Alemanha, ela estava dando aula e ela foi defender a Alemanha, ela foi dizer: "Ah, o Brasil foi lutar contra a Alemanha e não sei o quê, e quer se comparar com a Alemanha", e eu só pensando: "Meu Deus, a Alemanha não é tipo nazismo, não é isso que era a Alemanha na Segunda Guerra? Que de desgraça que essa professora tá defendendo nazismo aqui na sala", e ela estava realmente defendendo nazismo, mas por um motivo muito simples, ela não era professora de história, ela não era profissional, ela não sabia o que ela estava fazendo, simplesmente. Ela só estava lá jogada, possivelmente porque ela votou na prefeita, alguma coisa assim, e aí pronto, era isso, e a gente se virava pra estudar história. E teve vários anos que eu me lembro que eu não tive, simplesmente não tive professor de história, passou o ano todo sem ter professor, esse tipo de coisa. E aí eu fui simplesmente quebrando, a minha confiança por alguns professores de história, quebrando minha confiança por alguns professores, e aqueles professores que eu descredibilizava eles, que tipo,
E no meu interior eu pensava: "Esse professor tá me enganando, tá me enrolando". Aqueles professores eu não escutava nada do que eles falavam, mas aqueles professores que eu via que realmente eles entendiam do que eles estavam falando, que eles realmente sabiam muito mais que eu, infinitamente mais que eu, aqueles eu dava bola para o que eles estavam falando. Então é muito interessante, se tu for professor, estuda o que tu faz, estuda, para de ser preguiçoso, demonstra para os alunos que tu sabe o que tu tá falando, demonstra para os alunos que tu tem domínio do teu conteúdo, demonstra isso. Se o aluno vem no corredor e pergunta para ti: "Ah, professor, como é tal coisa?", responde, responde, tenta embasar ele, mas faz uma resposta que não seja uma idiotice, que não seja uma patada, que tu não esteja, dizendo: "Olha como eu sou superior a ti, eu sei mais do que tu". Não, vai na humildade, explica para ele, tenta dar um exemplo, ele vai começar a entender e tu vai começar cada vez mais realmente exercer o ofício de ser professor e não ser só o idiota que está contratado lá para dar aula e está destruindo o intelecto de um monte de gente.